psiquiatra, colega do Dr. Eduardo e do Paulo Pavão, formado já há mais de 50 anos. Já vi também muitos casos como esse. Meu nome é André Campelo. Eu acho que eu não vou acrescentar coisas médicas, porque já foi exposta, a própria peça tem o seu conteúdo. Eu vou falar da experiência de assistir uma leitura dramatizada, que para mim é a primeira vez na minha vida. Eu nunca assisti a isso. E antes, eu cheguei muito cedo e assisti um pedacinho do ensaio do grupo. Um pedacinho. Estava quase ninguém na sala, só eu, o Eduardo e uma ou duas pessoas aqui na plateia, tudo em silêncio, e a gente assistiu um pedaço. E eu comentei com o Eduardo o seguinte, que eu fiquei, na mesma hora, né? Porque, eu falei para ele assim, eu fechei os olhos e fiquei ouvindo vocês falarem, vocês da companhia de teatro. E eu falei para ele, é incrível como a entonação da voz cria o próprio cenário, porque eu não tem cenário e ainda por cima eu estava de olhos fechados, porque eu não tinha o que ver. Então, mas o cenário aparecia. Na minha cabeça, o cenário aparecia só pela entonação da voz de vocês. E agora, assistindo, eu tinha assistido só um pedacinho, agora assistindo a leitura completa, né? Eu ficava aqui meio abstraído, ou de olhos fechados, ou olhando para esse casaco colorido aqui, sem cenário. A mesma coisa. O cenário aparecia na minha cabeça só com a entonação da voz de vocês. E como é que isso marca para mim a diferença do teatro? Uma coisa que eu já vinha pensando, não sou nenhum pensador do assunto, mas que a questão da presença. Porque não só vocês estão presentes aqui, quer dizer, então, eu assisti a família da senhora Beatriz Montes. Então, não é só a presença da família da Beatriz Montes. Eu também estou presente aqui. Então, a diferença entre o teatro, por exemplo, e o cinema, ou a televisão, ou o celular, que são veículos de ausência. Enquanto que o teatro, mesmo sem cenário, é um teatro de presença. E essa presença faz uma diferença enorme. Eu acho que nada substitui a presença. E talvez por isso o teatro resista vivo, apesar da carência de recursos financeiros, materiais, etc. Mas não há nada que substitua a presença. Eu acho que a gente pode estender isso para outras coisas. Eu acho que não há necessidade. Eu acho que o que eu gostaria de dizer, principalmente, é dar os meus parabéns à Companhia de Teatro por ter representado uma coisa que eu já assisti 1000 vezes no consultório, no hospital, 50 e tantos anos de profissão, e quando você está ali dentro, é completamente diferente. Muito agradecida. O teatro é uma arte viva, por isso que ele resiste ao tempo, porque ele só existe se você estiver aqui. Entende? Isso que vocês assistiram aqui foi só para vocês. Se alguém amanhã vier, vai assistir de novo só para aquelas pessoas que estiverem aqui. É uma arte viva. Você vive o teatro e a gente só tem a agradecer. Quero participar de mais bate-papos como esse, que é extremamente elucidativo. A gente se vê, as palavras do Pavão, todos nós temos experiências familiares, né, que vão se aproximar mais ou menos dessa realidade que é abordada na peça. Cada um trouxe... Assim que eu peguei o texto também para ler, né, a primeira coisa que a gente imagina é como são essas pessoas, né? Quem é o Mário, esse cara que eu vou trazer, tentar, né, materializar aqui, né, fazê-lo presente. E aí a gente vai buscar na nossa memória também emotiva, afetiva, né, nas nossas histórias e, enfim,
Eu tive muitos momentos de identificação, né, num trechinho, né? Tô doido para ler a obra toda. Só para, não sei se alguém quer se antecipar a mim. Quer? Francisco de Assis, médico, psiquiatra e amigo dele. Queria só trazer um depoimento também dessa relação muito boa que o Eduardo acabou nos oferecendo entre teatro e a psiquiatria, né? Porque nós somos oriundos de um momento da psiquiatria, o Pavão está aí, sabe disso, da comunidade terapêutica e de uma tentativa de mudança da vertente terapêutica que era praticada nos hospitais, né? E eu particularmente participei muito de uma experiência de teatro terapêutico em que tentávamos, a partir da dramatização com pacientes, uma tentativa de elaboração dos conflitos institucionais e pessoais. Então, só posso agradecer ao Eduardo por esse presente. Só para, antes de começar, o Pavão e o André me fizeram duas perguntas. Assim, por que você escolheu o teatro? E por que você não escolheu escrever uma tese, escrever um livro, um ensaio sobre Alzheimer? Em primeiro lugar, antes de iniciar, eu falei do filme Filadélfia. O filme, o cinema, a quarta parede do cinema, a quarta parede do teatro é aberta. A quarta parede tem no teatro. Proscênio, os atores. No cinema, você é um espectador. Você entra e sai. No teatro, você é um espectador, mas você recebe mimeticamente todo o movimento e, no final, por um fenômeno que vem desde a Grécia, descrito, você participa da catarse. Que o teatro começa com aqui a Angelina Martoni, que é professora de teatro e minha amiga de outras peças, a colega da Unirio. Nós conversávamos sobre isso. O teatro, ele não tem o recurso do cinema. O teatro não tem o recurso do cinema. Não tem o recurso do streaming. O teatro tem Qual é o recurso do teatro? É o ator. O teatro, todo teatro é um teatro pobre, diante da riqueza da atual sociedade capitalista, que faz do cinema e faz da indústria do cinema apenas o entretenimento. O teatro, além de entretenimento, ele trabalha, ele se relaciona de maneira diferente com a plateia, com os diversos recursos que vêm desde o século V da Era Moderna até hoje. Então, eu estava, antes de vir aqui, essa semana, lia uma peça a segunda peça do Nelson Rodrigues. Vocês sabiam que o Nelson escreveu 17 peças ou 18? 17 peças, né, Angelina? 17 peças. Em todas as peças do Nelson, a mulher morre. Todas as peças de Nelson, a mulher morre. Então, eu estava relendo Vestido de Noiva. Antes, eu estava relendo Máximo Gorki, Os Pequenos Burgueses. 2 momentos do drama humano. Com Nelson, você tem o recurso dos planos,
que no cinema, você tem no cinema, claro, cinema você tem o recurso dos planos com eletrônico e hoje com vários recursos cinematográficos, se você ultrapassa os recursos que o teatro tem. Mas no teatro, naquele plano da alucinação de Madame Clécy, da Laide com Madame Clécy, que é o alter ego de todos os pacientes, de todos os personagens. São pacientes eruditos. A memória, né? A memória. Não brinca com a memória, não. E o Nelson coloca o plano da alucinação. Essa peça é de 1943. 1943. Não é, João? 1940. Então, é a segunda... montagem de Embisque. Então, essa peça inovou o teatro. Plano da alucinação, plano da memória e plano da realidade. Numa entrevista, o Nelson disse que escreveu essa peça em menos de 15 dias. Coisa incrível, né? Mas depois dessa peça, o Nelson, não estou aqui criticando o Nelson, fazendo uma análise do Nelson. O teatro reflete as circunstâncias sociais. Todo teatro reflete as circunstâncias sociais. Se você representar o Beijo no Asfalto hoje, não sei se vai alguém assistir. O Beijo no Asfalto. O indivíduo é atropelado e solicita um beijo do repórter. Me dá um beijo na boca. Me dá um beijo. Me dá um beijo. Ele vai para a redação e é execrado. Essa peça é uma peça muito temporal do Nelson. E outras peças do Nelson, também Os Sete Gatinhos, Álbum de Família, já não chocam a sociedade. Os recursos, o Grotowski falava o seguinte: o corpo do ator, ele é o figurino, ele é o cenário, ele é a voz, ele é a emoção e ele é a memória. É o teatro pobre, descrito por Grotowski. Desde a Grécia Antiga, você tem o recurso do corpo do ator, da máscara, por exemplo, que reverberava. Por que eu usava? Além de reverberar, aumentava o clima de terror na Ágora. Aumentava o clima de terror, as máscaras, em todas as peças, na maioria das peças. Então, os recursos do teatro também são imensos. E como o André falou, e como o Josué comentou, a próxima apresentação, os próximos espectadores terão outra reação, terão outra maneira de ver. Não é só a mesma maneira de ver. Então, o Brecht descobriu. Ele instituiu uma coisa chamada distanciamento no teatro, que é uma coisa fantástica. Então, em Galileu, o personagem... História de Galileu, né? História de Galileu. Galileu, ele olha o pêndulo. Ele começa a olhar o pêndulo. Ele está dizendo para a plateia, ele está desalienando a plateia e cortando a emoção da plateia, o envolvimento da plateia, dizendo: olha como eu descobri as leis do universo. E quando o aluno dele diz: você renegou? Renegou sim, porque eu tenho medo. Eu quero continuar pesquisando. Ele ia ser jogado à fogueira, né? Galileu. Então, esse distanciamento fascina atores, diretores e fascina muito o autor. Deus ex machina. Quer dizer, você pode dar um movimento, você pode atribuir
outro movimento, como o Suassuna, no Alto da Compadecida, por exemplo. Se você espera ver no Alto da Compadecida uma peça tradicional, você não vai ver. Chicó e João Grilo, um mentiroso, o outro ardiloso, um medroso e o outro muito mentiroso, e o mentiroso não sente medo, porque a mentira o protege do medo. Capitão, eu vou atirar em João Grilo e ele vai, Deus ex machina, vou atirar em João Grilo e ele vai voltar com essas palavras mágicas. João, tal. Vai lá para dentro, coloca a bolsa de sangue, né? Uma bolsa, uma bexiga. A bexiga é aquele extraiu do cachorro. Extraiu do cachorro. E botou aí embaixo, capitão, eu vou dar um tiro. Ó, capitão, se você estiver mentindo, falando isso por mentiroso somente, né? Se você estiver mentindo, você está morto. Eu quero ver ele ressuscitar. Capitão, o que você viu no céu? Eu vi coisas maravilhosas, mas só morrendo se vê. Suassuna foi um gênio, né? Foi e é um gênio. Eu quero também ir ao céu. Capitão. Pá! E ele chega no céu e há aquele julgamento, todos se lembram, Nossa Senhora, até uma da representação foi com Fernando Montenegro. E Jesus, negro, né? Entendeu? Então, o teatro pode lidar com todas essas preconceitos da sociedade, pode mexer com a alma de imediato, sem mediação. O teatro, ele é imediato. Então, essa foi minha escolha pelo teatro. Gosto muito de cinema. Mas primeiro, cinema é uma indústria. O Chaplin que dizia o seguinte, em Hollywood só se faz entretenimento. Vocês não vão ver nunca mais arte em Hollywood. Porque o Chaplin foi perseguido a vida inteira pelo FBI. Acusado de comunismo. E o Chaplin é expulso, numa cativa é expulso. O Chaplin é expulso. E o Chaplin nunca ganhou um Oscar. Charles Chaplin nunca ganhou um Oscar. No final da vida, né? Bem velhinho e tal. Então, mas o teatro, além disso, o teatro é a nossa paixão. O teatro é a minha paixão. Entendeu? Como a gente fala no teatro, é a nossa cachaça. É a nossa cachaça. É isso. Eu agradeço a vocês. Agradeço muito. E a Márcia, na cena das divagações, me deixou os olhos úmidos, cara. Me lembrei, não só pela representação, que eu também me lembrei da Ilva, entendeu? Deixou os olhos úmidos. Em diversos momentos, não foi só na cena das divagações. Então, se alguém quiser colocar outra questão. Você é o diretor. Eu acho que Você está na hora, né? Vamos brindar. De tomar um vinhozinho. Só duas coisas. Essa Mas é importante, por causa disso tem uma tradição, nós oferecemos uma merenda. Ótimo. Então, Que vamos lá. dessa vez, devo dizer, foi reforçada, mas que sua esposa trouxe. A Natália trouxe. Agora, onde está a Natália? Tá ali. Natália, muito obrigado pelo reforço. Então, agradecer, né, a presença de todos. Claro. Cumprimentar mais uma vez. Em breve E teremos o vídeo, colocamos no ar. lá. Tá bom? Muito obrigado. Olha, o livro, ele disse que está ali. Só um pequeno comentário. Essa peça me lembra um conto da Clarice Lispector, Feliz Aniversário. Há uma relação muito intensa.
E, na verdade, a peça, nos obriga a caminhar e a enfrentar. É isso que ele mostra quando nos traz Alzheimer, os inumeráveis estados do ser, que aparecem ali nas mais variadas situações. Então, o livro está ali, o Eduardo vai estar lá também. Vamos lá, então.